Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, 22 de dezembro de 2024. Eita que o Natal está chegando, está se aproximando, estamos terminando o ano, virando a página, 2024 está ficando para a história. E nós temos uma necessidade de novas ideias, novas esperanças. E é isso que a lição está querendo trazer para nós. Hoje vai falar do encontro na Galileia, João 21, de 1 a 19, que verdades cruciais esse texto traz para nós, especialmente sobre a graça de Deus e sobre a humildade humana. Nós encontramos aqui a seguinte história. Depois disto, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, estava na praia Jesus, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus lhe disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos ousara perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E este já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros que você me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe perguntou: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão Pedro, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque ter sido perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, vos digo que quando eu era mais moço, você se cingia, andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro o cingirá e o levará onde você não queria. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. É um encontro de restauração. O encontro na Galileia. Foi na Galileia que tudo começou. Foi ali que Jesus, olhando Pedro e seu irmão João, Pedro e André, e ele fez o convite: sigam-me. Foi ali que ele encontrou João e Tiago e também disse: sigam-me, e ali eles o fizeram. Mas agora o fato é novo, a história é nova. Jesus ressuscita, não fica com eles. É a terceira vez que Jesus aparece para eles depois da ressurreição. Então, em primeira instância, esse texto está mostrando que a ressurreição de Jesus é um fato real. E quando ressuscita em corpo humano, como antes. E agora Jesus quer restaurar a fé dos seus discípulos e o ministério deles. Por quê? Como Jesus já não andava com eles, Jesus tinha agora uma segunda fase do seu ministério, que era ministrar no santuário do céu. Ainda não havia ido para lá definitivamente, mas já havia apresentado o seu sacrifício ao Pai, e o Pai já o havia aceito. E agora, nesses 40 dias que antecedem a ascensão de Jesus, Jesus aparece nesta manhã, na madrugada, na praia, com brasa acesa, peixe sendo assado,
sendo que ele não tinha os equipamentos para pesca. Então mais um milagre acontece aqui. Enquanto que Pedro e os seus amigos estão pescando, porque parece que agora eles voltam à velha vida. Nós, quando temos os desafios e falta fé, sempre queremos voltar à velha vida, ao velho estilo de viver. E quando Jesus permite que eles passem a noite sem pescar nada, sem sucesso algum na empreitada deles, ao amanhecer Jesus pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. E eles dizem, não pescamos nada. Então Jesus os chama à beira da praia. Eles reconhecem a voz de Jesus. João vê, é o mestre. Pedro cinge-se de alguma roupa, está nadando à frente, assim é Pedro, né? Ele sempre está à frente dos outros. E quando ele chega à beira da margem e lá está o peixe, Jesus pede mais peixes e eles começam então a comer. E ali restaura Jesus o ministério deles, especialmente de Pedro, porque a ênfase do texto está em Pedro. O maior milagre que Jesus queria fazer com eles não era apenas pescar um peixe sem vara, e também que eles pescassem 153 peixes numa vez só, quando à noite não tinham pescado nada. O maior milagre que Jesus quer fazer é no coração de Pedro. Então ele intencionalmente pergunta 3 vezes para ele, você me ama, Pedro? Talvez para que Pedro nunca se esquecesse que 3 vezes ele negou a Jesus e agora 3 vezes Jesus o aborda. E na terceira vez Pedro sente que falta alguma coisa. Sente que Jesus não está satisfeito com a sua resposta. E ele responde, o Senhor sabe de todas as coisas. Jesus perguntava, Pedro, você me ama? Agapau. E ele respondia assim, eu te amo, filéu. Então não era o nível de amor que Jesus esperava. Às vezes nós também amamos Jesus, mas o nosso nível de amor ainda não é suficiente para nós não negarmos a Jesus. Cuidemos para que a gente não se exalte. Cuide para não se exaltar. E na terceira pergunta, Pedro se humilha. Na terceira resposta, Pedro diz, o Senhor sabe todas as coisas. Então, Pedro está reconhecendo, eu estou dizendo que eu te amo, mas eu já dei evidências de que o meu amor é muito frágil. Ali Jesus restaura os discípulos e restaura a Pedro, que era o mais atingido. Apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, ama de verdade. Não pensa mais em você, pensa nos cordeiros. Porque o nosso grande equívoco muitas vezes é pensar na gente, pensar na nossa necessidade. E Pedro é desafiado por Jesus a parar de pensar em si mesmo, mas pensar nos cordeirinhos, apacenta os cordeirinhos, cuida dos cordeirinhos, cuida do rebanho, seja um instrumento de salvação de outras pessoas. E é isso que a lição quer ensinar no dia de hoje. Esse reencontro na Galileia é um reencontro do recomeço. Talvez você e eu precisemos passar por a mesma experiência de Pedro, de recomeçar. A mesma experiência de todos os demais discípulos, recomeçar. E recomeçar de tal forma que a vida não tenha mais preciosidade. A humildade é a marca dos líderes espirituais e cristãos. Somente os humildes entrarão no reino dos céus. Então Pedro se torna ali um homem diferente a partir desse momento, de tal forma que Jesus pode profetizar o tipo de morte que ele teria. Você não vai mais dar conta de você, outros cuidarão de você. E de fato, quando Pedro é condenado à morte e para ser crucificado, ele não permite ser crucificado de cabeça para cima, mas ele diz, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser morto da mesma maneira que meu mestre foi. Meu querido, meu amigo, permita Jesus reencontrar você e restaurar a sua fé. Você ama Jesus? Eu pergunto para mim mesmo, eu amo a Jesus, agapau, um amor genuíno, verdadeiro, ou é um amor filéu? Que você tenha um bom dia. Vamos orar. Pai, nos ajude nesse dia a viver ao seu lado. Que a experiência de Jesus e Pedro e nos demais discípulos seja a nossa experiência. Restaura a nossa fé, nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?